Então, lembra o que eu falei sobre não fazer projetos grandes tão cedo assim? E, pra falar a verdade, eu não planejo fazer um vídeo gigante assim, no futuro próximo, basicamente. Então, esquece completamente o que eu falei. Oi, meu chapa, e todo Transformer tem algum custo na parte do design. Não monetário, mas sim no desenvolvimento dele. Já falamos disso muitas vezes aqui, mas agora eu quero fazer esse vídeo focado nisso. Porque existem várias maneiras de você sacrificar alguma coisa para fazer o brinquedo melhor. Dá para fazer vários compromissos pequenos, um compromisso grande, um compromisso humano. E os dois têm seus méritos e com várias figuras que se encaixam nessas categorias. Mesmo que nem tudo que saia dessa categoria seja perfeito, ainda são escolhas justas. Mas qual dos dois é o melhor? Ou será que tem uma escolha melhor? E principalmente, quanto que isso afeta as transformações? Para responder isso, eu quero dar uma olhada nessas duas figuras. Ambas são third party, mas ainda assim dá para ilustrar meu ponto. Esses são o Best Toys Acoustic Wave, uma versão pirata do Mista da New Age, e o Metagate Haiku, aquele negócio que você termina de usar, enrola e enfia no mais conhecidos como Soundwave e Drift, do terceiro e quarto filmes dos Transformers, feitos pelo Michael Bay. E vamos começar com o Senhor da Música e Comunicação. Simplesmente porque eu tenho ele há mais tempo e porque Decepticons são da hora. Isso é um fato e eu vou forçar todo mundo a aceitar isso, não importa o custo. E esse cara se transforma em um Mercedes-Benz SLS AMG, que os produtores do filme tentaram mascarar a identidade dele pra caralho. Mas sem sucesso. Todo mundo sabe que é Soundwave. Porém, esse modo veículo me enganaria fácil. Olhando pra ele, daria pra dizer que ele é um Autobot na maior tranquilidade. Principalmente com o Sideswipe aparecendo no mesmo filme. Mas ainda assim, é um modo bem único. A parte da frente é bem mais chamativa nesse modo por conta do quão longa ela é. Parece aquele cachorro que todo mundo ficou obcecado há uns anos atrás, só que mais gordo. E essa pintura prateada tá muito bonita e bem resistente. Eu transformei ele umas 1000 vezes mais ou menos e até agora nada de arranhões na pintura ou partes quebradas. E ainda tem os faróis traseiros, que também são pintados. Mas a cor tá meio estranha. Eu tava esperando algo mais próximo de um vermelho, mas aqui tá mais pra rosa. Porém, eu consigo relevar. Além das rodas serem feitas de uma borracha bem dura, que daria para ele rolar bem, mas elas são muito apertadas para isso. E as portas abrem como no carro real, mas lá dentro não tem nada para ver. E para falar a verdade, ótimo. Se fosse para pôr o interior aqui dentro, a transformação ia ser um completo pesadelo. Já tivemos casos disso com muitas vezes e não terminou muito bem. Nomeadamente a linha Ataque e X-Transbots. Eu preferiria que essas janelas fossem um plástico mais translúcido do que transparente, para daí disfarçar melhor as partes internas. Isso é algo que me confunde, mas não estraga a figura completamente. Ainda é uma figura bem charmosa, mas não tanto quanto a próxima. Esse drift é magnífico. Essa pintura azul metálica é extremamente chamativa e faz ele se destacar mais no meio dos robôs mais monocromáticos dos filmes. Além das janelas serem de um plástico translúcido escuro, que, sim, não é como o carro real funciona, mas como um Transformer ele fica muito bonito assim. Ainda mais que esse carro é bem bonito mesmo, o chamado Bugatti Veyron. O antigo carro mais rápido do mundo. Hoje em dia ele já foi ultrapassado por outros, mas na época do filme era o título dele. E assim colocaram um samurai para ser esse carro na era da extinção. Nem sei se dá para fazer drift nesse carro, para falar a verdade. E mesmo sendo o carro mais rápido do mundo, ele tem o mesmo problema das rodas do Soundwave.
Entretanto, nem tudo são flores. Esse modo veículo tem alguns pequenos casos de kibble nos lados e na frente. Porém, eu acho bem fácil de ignorar esses pontos. Esse cara é bem sólido e tudo se encaixa direitinho. A única coisa que eu reclamaria dele é algumas das linhas a mais que ele tem para facilitar a transformação. E nem é porque elas são ruins, é mais porque eu preciso de algo para reclamar desse modo e eu não consegui pensar em nada. Mas o que eu consigo pensar é no tamanho desses dois. Eles não têm uma escala uniforme, por serem de empresas diferentes e tal. Mas ainda assim eles ficam muito bons próximos do Bumblebee Masterpiece, do Skids Human Alliance e do Camshaft Deluxe. Então sim, eles são muito bonitos e distintos nesse modo. Tanto nas escolhas na aparência, na pintura e na transformação. Beleza, transformação nesses dois é meio complicado. Eu vou falar disso mais tarde, quando a gente for falar dos modos robôs em si. Mas basicamente um desses tem a transformação bem mais técnica do que o outro. Vamos falar exatamente disso. Soundwave aqui é feito por uma empresa chamada New Age, que se você já conhece esse canal sabe que eu amo essa empresa. Mas ela sabe fazer bastante figuras da geração 1 e não figuras do filme. E isso é algo que reflete bem nessa figura. Primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui embaixo e trazer essas pecinhas para cá. Essa no meu é meio mole. Daí você tem que abrir as duas portas. E daí toda essa parte vai desencaixar. Daí você tem que trazer as portas para cá para tudo isso daqui vir para cima. Vamos trabalhar aqui atrás, que tudo isso daqui vai ser as pernas. Você desencaixa elas assim no meio. E aqui você já tem a rola. E aqui toda essa parte desencaixa. Aqui também desencaixa. E essa parte também desencaixa. Daí você tem que abrir isso aqui. E toda essa parte daqui de baixo vai sair assim. E vai girar para cá dessa maneira. Dessa parte vem para cá. Tudo isso vem para baixo. Daí essa parte daqui de cima gira. Isso vem para cá e coloca ela assim. Isso aqui não encaixa, isso aqui só fica ali. Daí aqui nessa parte da perna, você tem que trazer isso aqui para dentro. Mais ou menos assim. E toda essa parte aqui vai acontecer o seguinte. Você tem que desencaixar essa parte e vir para baixo. Tem que girar isso aqui e colocar assim. Isso aqui vai colapsar para dentro. E tudo isso daqui vai abraçar toda essa parte aqui assim. Daí que os pés você tem que trazer o calcanhar para cá. Você tem que deslizar essa parte para fora. É bem apertada. E girar ela assim para frente. Daí essa parte vem para baixo. É claro, mesma coisa desse lado. Então agora vamos trabalhar aqui. Primeira coisa é trazer isso aqui para cá. E essas peças aqui vão ficar assim na frente. Daí aqui o que você tem que fazer é desencaixar os braços dele. Sim. Daí tem que trazer aqui o antebraço para cá. Daí fecha essas peças assim. Traz o dedão pro outro lado. Dá uma dobradinha aqui nos dedos. E essa parte aqui é um pouquinho ruim. Que basicamente isso aqui vai desencaixar. E toda essa parte vai ter que vir para cá. Indo para o modo robô é de boa, mas indo para o modo veículo você vai colocar estresse aqui em várias partes do plástico. Porque simplesmente não vai ter lugar para tudo ficar ao mesmo tempo. Dessa parte aqui na frente pode girar para baixo. Dá uma quebra aqui no meio para tudo isso daqui vir para baixo. Daí você gira as rodas para cima. Essas peças aqui vêm para cá. E para facilitar a minha vida, eu já vou colapsar tudo.
Daí nessa parte tem um pino e um buraco, é só colocar ali. Daí aqui os braços, você encaixa eles aqui do lado. Nesse lado aqui no meu é um pouco difícil de pôr, mas uma hora vai. Daí aqui em cima, você traz essas partes um pouco para frente. Nos braços, você traz essa bolota aqui para cá. E tira dali de dentro esse espeto. Daí que as portas, a instrução fala só para dobrar elas assim e deixar aqui atrás. E aqui tá ele no modo robô. Essa transformação eu não considero ela muito boa. Ela é o tipo de transformação que eu não gosto, que é a transformação que não tem um momento que eu consideraria divertido. Tudo aqui é bem técnico, mas eu vou falar disso mais tarde. E bem agora é a hora desse cara, que tem uma transformação mais parecida com figuras da Unique Toys. Ou seja, aquele esquema de descascar e recascar. Eu vou mostrar o que eu tô falando. Primeira coisa é tirar isso daqui. E aqui atrás tem esse painel que vai ter que vir para cá. Daí aqui na frente você tem que trazer um pouquinho isso aqui para baixo, para você poder tirar essas partes aqui com os faróis. Daí essa pecinha aqui vai desencaixar assim. E aqui atrás você desencaixa essas duas partes aqui do meio. E toda a lateral aqui vai desencaixar e vir para fora. Aqui dentro, que você tem essa parte aqui da frente, você tem que trazer ela para cá assim. Daí a gente tem esse macarrão aqui, que você tem que trazer essa parte para cá. Estica essa peça e... E essa peça. Tá. Agora você tem que trazer isso aqui para cá e girar assim. E tem esse painelzinho aqui que você tem que girar e trazer para baixo. Daí aqui atrás, isso aqui vem assim e traz essa partezinha para cá. E tudo isso daqui vai girar e encaixar bem aqui. E vindo desse lado, essa parte aqui você vai ter que girar e trazer assim. E isso aqui, aquela parte que a gente girou, ela vai encaixar bem aqui. E tem uma plaquinha aqui que vai vir para baixo. Daí você traz o pé assim. E essa é a única parte que eu não gosto dessa transformação, que você tem que flexionar um pouco o plástico para poder fazer isso. E daí é só você encaixar tudo assim. Você traz o pé para cá e ajeita ali. Daí nesse ponto tem esse painel aqui que você tem que dar uma tiradinha nele. E o que eu costumo fazer é trazer ele assim para baixo, para essa parte aqui vir para fora. E daí é só você ajeitar o pé assim. É a mesma coisa do outro lado, só que essa guarda aqui acaba ficando para fora, ao invés de para dentro. E daí agora você tem as duas pernas feitas. Daí agora vamos trabalhar um pouco aqui. Que essa parte vai vir para cá. E essa parte aqui você já dá uma colapsada assim para formar a bunda. Daí aqui em cima você tem essa parte. Deixa eu ver se dá para focar. Aqui tem essa partezinha que você precisa rodar ela para dentro. Essas peças aqui vão girar e vir para dentro assim. Daí toda essa parte do capô vai colapsar assim. Daí você tem que trazer isso aqui um pouco para cima. Tá vendo toda essa parte aqui? Aqui tá os braços e o resto do tronco, acredite. Daí aqui os braços, eles são bem difíceis de você conseguir deixar eles assim certinho, mas é um processo bem fazível. Só precisa de um pouco de prática. Você desencaixa essa parte aqui de cima primeiro e traz para cá. Você desencaixa isso aqui e traz para cá. Daí aqui o que eu costumo fazer é já fechar essa tampinha aqui e trazer para cima. Daí aqui os braços, você tem que girar eles para trás.
dessa forma. E aqui é onde está a cabeça. Tem que trazer ela um pouquinho aqui para cima para toda essa parte fazer isso. E eu vou ter que levantar essa câmera um pouco, porque eu não vou ter o espaço para mostrar isso. Daí aqui, você tem que deslizar essa parte com os braços para baixo, assim. Que isso daí dá lugar para você trazer toda essa peça aqui para baixo. E tem esse ganchinho que vai vir aqui embaixo, onde está o capô. E essas pecinhas aqui do lado vão fazer isso. Essa parte é um pouco mole, mas não é uma parte essencial para a estabilidade. Tem essa pecinha que vai vir para cima, você tem que trazer ela um pouquinho para frente, que essas partes vão colapsar para dentro e tem que tomar um pouco cuidado para não raspar a pintura, mas é fazível. Aí você tem que ajeitar essas partes para fazer como se fosse o colar dele. Aqui o braço tem que trazer ele assim, girar até essas partes aqui se coincidirem, trazer assim. Você coloca a mão dele para fora. Você coloca esse painel para cá e orienta a mão certinho. Mesma coisa do outro lado, só que dessa vez você não tem o painelzinho que eu falei. Basicamente pronto, só falta duas coisas. Você tem um pouquinho de parte de formação com essas dagas aqui dele, que só pluga aqui atrás. Tem um pino ali para você pôr, então vai ficar bem firme e é o design dele do filme, mas eu só não gosto que eles são partes de formação. Eu preferiria que tivesse um design e é a única parte que eu acho negativa mesmo desse cara. Mas aqui estão os dois. Como dá pra ver, são dois estilos completamente diferentes de transformação. Um usa um estilo mais tradicional, estilo Masterpiece, e o outro usa algo que é mais parecido com a Unique Toys. Antes de irmos para os modos robô, vamos falar dessas duas transformações, porque elas são bem diferentes entre si. De um lado temos uma transformação bem técnica, feita para sair do ponto A e ir para o ponto B, sem muita coisa interessante para ver. É algo visto como uma necessidade e não um dos aspectos principais dele. E o resultado final tá legal, mas tem alguns problemas. Antes disso, vamos falar do bom. A pintura dele tá impecável, tudo muito bem pintado, assim como o modo veículo. E aqui eles quebram a monotonia do prateado com esse vermelho e o dourado, além de algumas partes em um prateado mais escuro. Isso deixa ele bem melhor de se olhar. A cabeça dele é muito boa também, muito bem detalhada e deixa aquela dica da cabeça dele ser o símbolo Decepticon ainda intacto. Porém, ele tem negativos. Primeiro que o detalhamento dele é bem mais ou menos. A cabeça, sim, tá boa, mas no resto do corpo ele tá com muito detalhe faltando. Principalmente nas pernas, já que elas são formadas mais por partes aleatórias do modo veículo e tem poucas partes específicas para o modo robô. Isso acontece porque esse cara usa um sistema tradicional de transformação, mais parecido com uma figura Masterpiece da geração 1 do que algo dos filmes. Naquelas figuras, essa engenharia funciona por conta do design ser mais simplificado. Mesmo que eles tenham partes específicas para o modo robô, elas não têm muito detalhamento. Assim fica mais fácil de fazer a engenharia delas. Porém, no começo, eu não tinha tanto problema assim com os detalhes dele. Tudo parecia muito bom até a hora que eu vi isso. O Soundwave da Cyber Era, que tem um detalhamento melhor e várias partes feitas para o modo robô, além de algumas proporções melhoradas. E também eu vi que os ombros dele são mais baixos que no modelo CGI, mas é o que tem para hoje. E a parte que me deixa desapontado também é a falta de um Laserbeak e um Ravage, porque esse pirata só vem com isso. Essa arminha que vai na mão dele e fica bonito. Nada demais. Além de um problema bem grande de estabilidade. As ball joints aqui são muito moles para suportar o peso dele. Talvez se a transformação fosse melhor planejada, daria para evitar isso,
talvez colocando uma série de dobradiços em vez de uma ball joint bem mole, além de mais peças específicas do modo robô também. Mas infelizmente não foi o caso. E do outro lado da moeda temos uma transformação montanha-russa, com momentos interessantes, inteligentes e divertidos. Ela tem o mesmo estilo das figuras da Unique Toys, que funciona como uma laranja. Você descasca a figura e depois põe a casca de volta ao contrário para formar outro modo. Esse formato é mais comum nas figuras dos filmes, por conta dos designs terem muitos detalhes específicos para o modo robô, e não tem bem como você usar as partes do modo veículo ou partes escondidas dentro dele. Isso foi visto com o Dino da Alien Attack, que usa um esquema mais tradicional de transformação, comparado com o da Unique Toys, que usa esse esquema de descascar. E dá pra ver muito bem a diferença. E nesse caso, ela foi feita para ser algo legal de se fazer. O destino não é o ponto principal, mas sim o processo em si. Porém, o destino ainda assim é muito bom. Esse modo robô é extremamente bem feito. Tudo aqui é uma delícia de se olhar. Tantos detalhes esculpidos, cravados, elevados, tá tudo aqui. E vai ter gente que vai reclamar do peito falso. Mas pensa um pouco. As proporções da frente do modo veículo não funcionaria aqui. Seria muito pequeno e muito plana, já que essa parte tem uma certa curvatura também, para o Drift entrar no clube dos Autobots com tetinhas. Mas aqui ele é um tamanho A, ao invés do Optimus, que com certeza é um DD. Então por mim isso não me incomoda, porém tem algo que me incomoda sim. Essas espadinhas que ele tem aqui atrás têm que ser removidas para a transformação. E mesmo que elas sejam usadas para o terceiro modo dele, elas são essenciais para a aparência do sujeito. E fazer elas partes separadas parece um pouco como preguiça para mim. E infelizmente, essa é a parte que eu tenho um pouquinho de problema com ele. Bem, tirando o sacrifício maior para ele ser tão bonito assim. Assim como quase todos os Triple Changers, ele teve um modo sacrificado. Para conseguir um robô e um veículo bem próximos da perfeição, eles tiveram que sacrificar isso. Senhoras, senhores, e aquele arco-íris mágico no meio dos dois, esse é o modo, entre muitas aspas e uma Jack Daniels, helicóptero. Simplesmente porque ele tinha um no filme e precisava ter aqui também. Eu não vou fazer uma transformação para esse modo simplesmente porque não vale a pena. Isso aqui tá horrível. Primeiro que a transformação é só o modo robô fazendo yoga. E segundo que ele não fica limpo. Os detalhes aqui são todos dos outros modos. Tudo aqui teve que escorregar e cair na bosta para que o resto da figura pudesse triunfar. Não só esse cara, porque eles aprenderam para fazer uma perfeição na Shatter que eles lançaram depois. Tanto que as juntas específicas para esse modo são muito bem escondidas e não interferem nos outros dois. Então, por mim, foi um custo bem justo. No modo robô, isso é o mais aparente. Não tem nada aqui falando eu sou um helicóptero, e sim muita coisa falando eu me transformo em nada. Já que ele não está tão longe em detalhe do modelo CGI ou daquela versão não transformável, na questão dos detalhes pelo menos. Nas proporções, aquele cara é mais próximo do filme. Não que esse aqui seja feio, muito pelo contrário, mas não tem como negar que aquele outro é mais parecido. E assim como no modo veículo, tudo se encaixa direitinho. A única coisa que eu quero me queixar é que o pé direito é bem mole, mas isso não afeta a estabilidade dele, mesmo com o resto dos acessórios. Ele vem com duas espadas que são diferentes uma da outra por conta do modo helicóptero, e cada uma delas precisa ser posta em uma mão específica. A espada com o parafuso vai na mão esquerda dele. Se você estiver olhando para frente, seria a sua direita. E a sem nada vai na direita dele ou à sua esquerda. Além de elas poderem ir nas costas dele, igual no filme. E com essas espadas ele fica bem épico.
Mesmo com as duas espadas nas mãos, ele consegue suportar o próprio peso de boas. E falando em peso, os dois têm partes feitas de diecast. O Soundwave só tem essas duas partes aqui dos pés e essa no joelho. Mas o Drift tem o capô e o teto do carro. Perceba que essas partes estão concentradas no peito do robô. Isso ajuda e muito na estabilidade, já que deixa o centro de gravidade dele mais centrado, independente da pose que ele está. E isso é uma das razões por ele ser mais pesado. Ele tem bastante diecast, mas não é só por conta disso. O plástico parece que é diferente. O Drift parece mais denso, enquanto o Soundwave é mais vazio. Não é por conta de preenchimento, já que tudo aqui já é preenchido. É mais por qualidade do plástico mesmo. Parece que é um pouco mais fino no Soundwave. Porém, eu não sei se isso faz ele ficar mais fácil de quebrar ou não. Até agora eu não tive problemas, mas ainda assim é bom tomar cuidado. E aqui está o porquê eu coloquei esses dois juntos. O Drift sacrificou um veículo para conseguir um bom modo robô, uma boa transformação, um bom outro modo veículo e com uma boa articulação. O Soundwave sacrificou detalhamento, estabilidade e a transformação para um modo veículo bom e um modo robô bem falhado, mas decentemente articulado. Se você não percebeu, essa é a transição para falar de articulação. Beleza, articulação. E vamos começar com o Soundwave. Primeiro, a cabeça dele tem uma articulação que eu acho muito boa. Que ela pode ir extremamente para cima, extremamente para baixo. Tem esse movimento aqui para os lados e uma completa ball joint, que tem uma rotação, duas dobradiças e uma ball joint, basicamente. Então, dá para você conseguir qualquer coisa aqui com essa cabeça. Os braços podem ir para fora esse tanto, rotacionar, tem uma rotação bem aqui, tem o cotovelo, as mãos estão em ball joints também, e os dedos são individualmente articulados com uma junta aqui na base e uma na metade. Mesma coisa o dedão. Só que daí tem essa junta aqui da transformação que é meio mole. Ele tem uma rotação na cintura. E as pernas podem ir para frente, esse tanto. Para trás, esse tanto. Elas podem ir para fora, esse tanto. Tem uma rotação bem aqui. Tem o joelho, que vai até 90 graus. E os pés, eles estão em uma ball joint, só que eles não conseguem fazer tanta coisa. Podem ir para baixo, para cima e tal, mas eles não conseguem rotacionar tanto assim. E aqui você pode usar as juntas da transformação como uma junta borboleta também. Já o Drift, ele tem uma cabeça mais tradicional, só que tem essa dobradiça para poder ir um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. E tem uma ball joint, então dá para você fazer algumas coisas a mais. Os braços, eles estão em uma rotação. Podem ir para fora, mas você pode usar a junta aqui de dentro para ele ir um pouquinho mais para fora. Tem uma rotação aqui em cima. E aqui embaixo, que é uma junta para transformação, só que ainda dá para usar. Tem o cotovelo duplo, que vai até o final. As mãos não rodam, por isso que ele tem essa rotação bem aqui. Mas os dedos, eles estão todos em duas dobradiças, uma na base e uma na metade. E o dedão tem uma ball joint. Além de você também conseguir usar juntas da transformação para uma junta borboleta. Só que dessa vez para frente, ao invés de atrás, como no... Eu quase falei barricade. Como no Soundwave. Aqui na cintura, ele tem esse movimento do abdômen para frente, que vai até 90 graus. E ele também tem uma rotação na cintura. As pernas, infelizmente, a única parte que ele é meio limitado. Porque a perna não vai tanto assim para frente, mas você pode usar isso aqui para fazer a perna ir um pouquinho mais para frente, esse tanto. Para trás, esse tanto. Para fora, nem tanto, acho que nem dá para ver direito a diferença. Ele tem uma rotação aqui em cima, só que é um pouco limitada. E ele também tem o joelho, que vai até 180 graus.
E o pé tem essa angulação extrema aqui e ele pode ir para baixo também. Mas né, aqui tá... eu esqueci de falar que no drift também. As mãos elas podem vir assim para baixo, para algumas poses dele com a espada. Esqueci de falar. Mas bem, essa é a articulação dos dois, que vamos dar uma faladinha sobre elas. E os dois estão bem empatados nessa parte. Todas as juntas que um tem, o outro não tem. E vice-versa. Enquanto um deles tem uma dobra no abdômen, o outro tem uma articulação melhor na cabeça. Enquanto um tem dedos individualmente articulados para fazer um apontar, segurar a arma de forma épica, ou até o outro tem mãos melhores para segurar espadas. Porém, os dois também têm diferenças grandes no tamanho. O Soundwave fica em um tamanho normal para um Carbot, mas o Drift ele se estica. Talvez seja por conta da escala das peças dele. Ainda assim, ele fica bem legal quando comparado com outras figuras Masterpiece, tipo o Bumblebee, o Barricade, e também com outras figuras menores, como o Skids Human Alliance e o Camshaft. Então, para responder a pergunta do começo, qual ideologia de design é melhor e qual fica com a melhor transformação? E considerando tudo que eu apresentei aqui, seja os veículos, as transformações, articulações dos robôs, eu pessoalmente prefiro o Drift. Mesmo que o custo dele seja alto, ele é mais o meu estilo de figura. Um que dá para transformar, posar e se divertir com ele sem ter um episódio de raiva. Não que o Soundwave seja de todo ruim. Se você quer uma representação dele, ele vai servir. As cores dele deixam ele muito bonito em uma prateleira, porém os problemas de estabilidade dele me fazem pensar 2 vezes antes de mudar a pose dele. E com certeza tem uma opção melhor hoje em dia se você quer uma representação. Bem, né? Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Pro Drift eu dou uma nota 9.5, já que ele é bem mais meu estilo de figura. E pro Soundwave eu dou um 7,5. Mas porque ele tem suas falhas, mas é ainda assim uma figura bem sólida. Não tem muita coisa lá que é ruim, por se dizer. Mas esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. E eu não tenho muitos planos ainda para o que vai ser a próxima review. Eu tenho acho que 2 vídeos de discussão gravados e 2 roteiros para revisão, então eu não sei qual que vai sair primeiro. Mas é isso, um grande abraço e falou!